Sônia Beatriz, Gabriela, Ana Júlia, Aninha, Ana Vitória, Beatriz, Bianca, Cássio, Stephanie, Felipe, Gisele, Yuri, Jennifer, Júlia, Laricinha, Lívia, Lorena, Lucas, Maria, Marina, Pamela, Pedro, Thaíses, Tainara e Igor. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom encontrá-los aqui. Queridos, hoje nós vamos seguir com o estudo das provas no processo. Nós falamos na aula passada sobre a prova pericial, né, as características essenciais e principais da prova pericial. A gente falou que é uma prova científica, é uma prova técnica, é uma prova feita com base em critérios científicos e técnicos, daí porque a gente vai efetivar a prova pericial com base na linguagem assertiva, né? Esse é um ponto importante da aula passada que a gente não pode perder de vista, ou seja, eu estou sempre falando isso, mas é importante que a gente entenda que a linguagem técnico-pericial é uma linguagem científica, ou seja, quando um perito produz aquela prova pericial, ele tem efetivamente que lançar mão, que utilizar de uma linguagem mais assertiva, é uma linguagem mais concreta, uma linguagem mais efetiva. E justificar, principalmente, fundamentar quais são essas justificativas. Ou seja, se eu efetivamente sei, né, a resposta e tenho como fundamentar essa resposta com base em critérios técnicos, a gente pode e devemos, né, trabalhar dentro dessa perspectiva. Ou seja, eu tenho como fundamentar, eu tenho como justificar aquela minha opinião. Senão, eu vou ter que dizer, olha, esse quesito, essa pergunta, essa indagação que me é feita, ela é impossível, não possível de ser respondida com base em critérios científicos. Hoje a gente continua estudando as provas em espécie e nós vamos falar hoje das provas testemunhais, né, das testemunhas e do interrogatório, ou seja, qual é o tratamento que o processo dá para a prova testemunhal e para o interrogatório, como é que está a estrutura efetiva de compreensão do processo penal em relação a isso. Vamos começar pela prova testemunhal, né? Vamos começar vendo a prova testemunhal, ela é extremamente importante para que a gente compreenda. Eu queria só resgatar algo que nós conversamos na terça-feira da semana passada, quando nós começamos o nosso estudo das provas. Na terça-feira eu disse a vocês o seguinte, olha, cuidado, atenção, existem alguns autores, até mesmo alguns professores, que costumam, ao tratar as provas, hierarquizar essas provas. Então, é comum ainda, Aninha, que a gente tenha uma certa hierarquização de provas. Eu colocava lá em cima a prova pericial, depois um pouco menos relevante a prova documental, e lá embaixo, na categoria, digamos, inferior, a prova testemunhal. Então, a gente teria aí essa hierarquização de provas a ser considerada. O que acontece? O processo ele vai se aperfeiçoar para dizer o seguinte, olha, na verdade, gastar energia com isso não é o ideal. Né? A gente não vai precisar efetivamente gastar energia com isso. Por quê? Porque o que interessa, no caso concreto, é que prova, naquela circunstância, naquela situação, neste momento, tem uma maior relevância. Isso, efetivamente, a gente vai ter que
trabalhar. Então, veja, gastar energia hierarquizando essas provas não é algo que vai efetivamente trabalhar para ajudar no estudo. Então, o que nos interessa, efetivamente, é que nós tenhamos, no caso concreto, naquele processo específico, dentro das condições daquele processo, a percepção de que tipo de elemento vai ser mais importante. Isso sim faz diferença. Ou seja, pode ser que em determinado processo a prova pericial de fato seja muito importante, Carolina. Mas pode ser que num outro, Stephanie, a gente trabalhe mais com provas documentais. Isso acontece, por exemplo, nos crimes tributários. Mas o que eu não gosto, e aqui eu quero começar a nossa conversa de hoje, é definir, Larissa, com uma prova menor, com uma prova menos importante, a prova testemunhal. É como reservar a ela um papel menor. Por que eu não concordo com isso? Primeiro, porque a gente vai perceber que todas as provas que são, em outra análise, comportamentos e condutas e consequências humanas, são em si falíveis. O perito pode se equivocar numa determinada análise, ou mesmo pode ser corrompido, um documento pode ser falsificado. Então, reservar a testemunha ou a prova testemunhal uma categoria inferior, porque eu poderia, por exemplo, comprar uma testemunha, me parece um pouco de ingenuidade quando a gente considera o conjunto da prova, ou seja, qualquer prova em si é falível. Qualquer prova em si pode ser equivocada, corrompida, falsificada, deturpada. Exatamente por isso é que a gente não pode perder de vista algo que a gente falou na semana passada, que a decisão tem que ser o quê? O todo. O juiz vai olhar sempre o cenário completo. Ele vai olhar sempre o conjunto completo para que ele possa avaliar, dentro daquele contexto, daquele cenário, qual é a decisão que ele tomará. Então, eu queria começar por essa reflexão. Não vamos estudar a prova testemunhal com esse preconceito de que ela é menos importante, ou ela é mais falível, ou ela pode ser comprada, corrompida. Repito, havia uma expressão muito utilizada há algum tempo atrás de que ela seria a prostituta das provas, uma coisa que, além de equivocada, é grosseiro até, não tem sentido. Né? Então, a prova testemunhal é uma prova importantíssima no processo, mais ainda, Lorena, porque nós vamos considerar que a imensa maioria dos processos penais no Brasil são construídos com base na prova testemunhal. A maioria dos processos são decididos e julgados no Brasil com base nesse tipo de prova. Isso é bastante evidente. Então, ela tem uma importância prática muito grande, uma importância prática muito relevante, para que a gente simplesmente possa dizer, não, ela não é importante, ela é menos importante, ela pode ser corrompida. Não. Então, vamos começar analisando a prova testemunhal com a mesma atenção que a gente dedica a qualquer outra prova, e principalmente entendendo que, do ponto de vista prático, ela tem muita relevância. A maioria dos processos é decidida no Brasil com base ou com sustentação nesse tipo de prova. Aprofundando um pouco isso. A primeira coisa que a gente vai ver sobre a prova testemunhal é a regra. E a regra ela é definida aí no artigo 202. Toda pessoa poderá ser testemunha. Então veja que o artigo 202 define de saída a regra. Toda pessoa poderá ser testemunha. Então, toda e qualquer pessoa pode efetivamente ser testemunha. Agora, eu quero aqui que a gente entenda, e de certa forma, o que eu vou colocar agora, Aninha, é o ponto mais importante da aula de hoje.
Lucas, quando o código fala toda pessoa pode ser testemunha, é porque a linguagem que o legislador usou foi essa. Toda pessoa será testemunha. E aí o que acontece? Para o Código de Processo Penal, existiriam duas categorias. A testemunha compromissada e a testemunha não compromissada. Então, o Código de Processo Penal, Gabriela, cria um gênero chamado testemunha. Deste gênero, eles produzem aqui duas espécies. A primeira, Cássio, testemunha compromissada e a testemunha não compromissada. Compromissada de quê? Veja o que nos diz aqui o artigo 203. A testemunha fará, sobre palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de alguma das partes, ou quais são suas relações com qualquer das partes, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as suas circunstâncias pelas quais possa avaliar a sua credibilidade. Então, o que nós temos aqui? Teremos como regra que a testemunha presta o compromisso. Esse compromisso é um compromisso, primeiro, de falar e, segundo, de falar a verdade. Então, o compromisso é um compromisso de falar e falar a verdade. Então, o que a testemunha não pode? E vocês já tinham visto isso lá atrás, em Penal 3, alguns aqui, Laricinha, Stephanie e outros comigo, que nós estudamos lá atrás em Penal 3 o crime do artigo 342, crime de falso testemunho. Então, a testemunha não pode silenciar, ela não pode omitir a verdade, nem pode mentir. Então, ela nem omite, nem mente. Ela nem pode negar, deixar de falar a verdade, nem pode mentir. Isso é a regra. Então, Cássio, é importante que a gente entenda que o Código de Processo Penal, a linguagem que o Código de Processo Penal usa, é colocar todo mundo num guarda-chuvas chamado testemunha. Mas aí ele cria duas categorias de testemunha. A testemunha compromissada, aquela que presta o compromisso de falar a verdade, que sabe e tem conhecimento, e a testemunha não compromissada. Agora, a doutrina e a linguagem prática forense no dia a dia dos fóruns, tribunais, das audiências em si, Thaís, usa uma outra linguagem. Aquilo que o código chama de testemunha compromissada, a doutrina e a visão mais prática do dia a dia vai chamar só de testemunha. Então, Aninha, quando você abre um processo que você vê lá depoimento da testemunha, termo de declarações da testemunha, isso significa que aquela pessoa prestou o compromisso. Agora, quando eu tenho uma testemunha não compromissada, quando eu tenho uma testemunha não compromissada, a doutrina e a vida cotidiana, prática do fórum, a prática forense,
chama de declarante ou informante. Então, quando você manuseia, você trabalha, você manipula um inquérito policial ou uma ação penal, você vai encontrar lá termo de depoimento de uma testemunha, termo de depoimento de um declarante. Então, eu vou ter lá a oitiva de uma testemunha e a oitiva de um declarante. Então, aqui o que nós estamos falando é uma questão de linguagem. Eu posso dizer que vocês são alunos da Unifor, ou que são acadêmicos da Unifor, ou são universitários da Unifor. É linguagem. Aqui é isso que eu estou dizendo a vocês. O código usou uma linguagem, a doutrina e a vida prática usou uma outra linguagem. O código usou vamos falar em testemunha compromissada e testemunha não compromissada, e a doutrina usou uma linguagem diferente. Vamos falar para testemunha, só que prestou o compromisso. Esse compromisso aí do 203. Quem não tiver prestado esse compromisso, Fernanda, vai ser chamada de declarante ou informante. E qual é a diferença? Nós temos duas diferenças básicas. A primeira diferença diz respeito ao valor probatório das informações. Em outras palavras, Pedro, quanto vale o que essas pessoas estão falando? Quanto vale para o processo? Quanto vale como prova? Aquilo que uma testemunha falou, aqui testemunha no sentido de que uma testemunha que prestou o compromisso, aquilo que ela falou, como ela prestou o compromisso de falar e de falar a verdade, isso é presumivelmente verdade. Portanto, isso vale como prova. As palavras de uma testemunha, Pamela, valem como prova. Por outro lado, as palavras de uma declarante, uma pessoa meramente declarante, ou informante, ou seja, aquela que não prestou o compromisso, que não se comprometeu em falar ou falar a verdade, o peso disso aqui é menor. Enquanto as palavras de uma testemunha são prova, presumem-se verdadeiras, exatamente por consequência do compromisso, as palavras de uma pessoa que seja declarante valem como indícios, ou seja, elas em si não provam nada. Elas são um elemento de informação com força meramente indiciária, ou seja, uma força menor, que vão ao processo somar junto com as outras informações, mas elas sozinhas, Aninha, não podem fundamentar, por exemplo, uma decisão. Então, aqui o que a gente tem? A testemunha, aquela que prestou o compromisso, o que ela fala tem valor de prova. A pessoa, o declarante, aquele que não prestou o compromisso, daqui a pouco a gente vai ver em que situações eu não presto o compromisso, mas aquela que não prestou o compromisso, o que ela fala tem um valor menor. É uma informação, vem ao processo, colabora ali com aquele mar de informações que estão no processo, mas tem um valor menor do ponto de vista probatório do que as palavras da testemunha. E há uma outra diferença. Então, a primeira diferença entre uma testemunha e um declarante é que o que a testemunha fala vale como prova, o que o declarante fala vale como indício. Valor probatório menor. Temos uma segunda diferença. Qual é a segunda diferença? A testemunha, por prestar o compromisso, tem, como nós falamos, a obrigação, Cássio, de falar e de falar a verdade. Portanto, essa testemunha, se ela faltar com a verdade, se ela omitir uma informação sobre o fato, se ela falsear a verdade, ou seja, se ela mentir, ela responderá pelo crime de falso testemunho, lá do artigo 342 do Código Penal. O declarante, como ele não
prestou o compromisso, ele não responderá pelo artigo 342. Então, eu já te ouço, Gabriela, eu quero só, já respondo aqui o Marcelo, eu quero só fechar algumas ideias. Primeira ideia, o código colocou todo mundo no guarda-chuvas e no gênero testemunha. E aí criou aqui duas categorias, testemunha compromissada, testemunha não compromissada. A doutrina usa uma linguagem diferente. E é essa linguagem, Fernanda, que a gente vai usar aqui. Quando eu me referi a testemunha, eu estou me referindo apenas e tão somente como aquela que prestou o compromisso. Quando eu me refiro a declarante, é aquela pessoa que não prestou compromisso. E aí, daqui a pouquinho, Lucas, a gente vai ver em que situações eu não presto esse compromisso. Então, primeira diferença é essa. A testemunha prestou compromisso, o declarante ou informante não prestou compromisso. Diferença número 1. Qual é a consequência disso? O que a testemunha fala vale como prova. O que a testemunha fala vale como prova. O que o informante fala vale menos, vale como indícios. Tem um valor probatório menor, tem um valor bem menor do que o anterior. Então, a gente vai ter aqui, efetivamente, um valor probatório menor. Tá? E uma última diferença, como a testemunha está obrigada a falar o que sabe e tem conhecimento, se ela faltar com essa obrigação, ela responde lá pelo artigo 342, o crime de falso testemunho. O informante não responderá. Por quê? Porque ele não tem essa obrigação. Então, aqui, só para fechar a ideia e ouvir a Gabriela e responder aqui os meninos, a gente tem uma relação de ônus e bônus. Eu tenho um ônus e tenho um bônus. Qual é o ônus para a testemunha? Ela, se faltar com a verdade, responde por crime. Qual é o bônus? O que ela fala vale verdadeira, vale como verdade, vale como prova. O informante, qual é o ônus? O que ele fala não vale tanto, mas em compensação tem um bônus, ele não vai praticar o crime de falso testemunho. Gabriela, pode perguntar, por favor, querida. Professor, a minha dúvida era sobre a testemunha, se ela disser, não tenho nada a declarar, se ela for convocada e tal, e aí ela disser que não tem nada a declarar, sendo que ela presenciou algum ato criminoso. E aí, se for provado que ele presenciou, é isso que vai gerar o falso testemunho? A omissão dele, o silêncio dele, gera também o crime de falso testemunho? Gera. Gera porque, veja só, o artigo 342 do Código Penal, quando ele define o crime de falso testemunho, ele leva em consideração exatamente essas duas circunstâncias. Veja o que diz aqui, Gabriela, o tipo penal. Fazer afirmação falsa, ou seja, mentir, ou negar ou calar a verdade como testemunha. Então, ele está deixando muito claro no falso testemunho que tanto mentir como omitir aquela verdade que você sabe representa o tipo penal, representa crime. Tá? Então, eu vou responder em duas partes a tua pergunta. Primeira parte, é crime. Se a testemunha compromissada sabe de algo e não fala, ou sabe de algo e mente sobre aquele algo, o crime é o mesmo, mesma conduta, mesma gravidade. Eu vou colocar agora uma vírgula. Vírgula. Há um entendimento do Supremo, e isso tem sido muito tratado nessas últimas semanas e últimos meses, por força da CPI lá da Covid no Congresso, já foi tratado em outras CPIs no passado. Há um entendimento do Supremo bastante consolidado, no sentido de que, se eu sou chamado como testemunha, portanto, presto o compromisso de falar e de falar a verdade, teria que falar, não poderia silenciar, não poderia me omitir. Mas se em alguma daquelas perguntas eu tiver que falar, que revelar algo que representaria uma prova contra mim, aí nesse ponto eu poderia ficar calado. Esse entendimento é um entendimento consolidado no Supremo. Não é que eu possa ficar calado de tudo.
Não é isso. É aquilo que, de alguma maneira, representaria um crime contra mim, aí sim eu teria efetivamente o direito de permanecer calado. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, nos termos aí do caput do 342, se a testemunha fica calada, ela pratica crime, sim, né? Agora, há um entendimento muito específico do Supremo de que, se aquilo que eu falasse representar uma prova contra mim, aí neste aspecto, nesta pergunta, nessa circunstância, eu posso ficar calado. Tá? Então imagina, Gabriela, que nós dois, eu e você, praticamos um crime juntos. Por alguma circunstância, a investigação chegou só até a mim. A investigação não te atingiu. Eu sou réu do processo. Nós praticamos juntos o crime. Mas o Ministério Público te indicou como testemunha. Quando o juiz te indagar o que é que você estava fazendo na hora do fato, em teoria você teria que dizer o quê? Eu estava com o Rafael praticando crime. Claro que isso não se sustenta. Então, em relação a essa pergunta, você pode silenciar. Ah, Rafael, mas isso vai gerar uma desconfiança, eles vão começar a investigar a Gabriela, por que ela teria ficado calada? Tudo bem, mas eles vão ter a obrigação de investigar e de eventualmente provar. É diferente dela ter que confessar o fato, tá? Consegui explicar, Gabriela? Ficou legal? Lucas, pode perguntar. Obrigada. Professor, seria um complemento à pergunta ali da Gabriela, que é o seguinte: o senhor citou o artigo 342, né, falando sobre essa questão do crime de falso testemunho, e disse que mentir é uma das causas que faz o indivíduo acabando sendo preso. Agora, como é que a gente vai saber que ele vai estar mentindo ou não? Tem algum método, alguma técnica para descobrir isso? Porque às vezes a pessoa fala tão bem articulado que parece que é verdade. Vários sofismas ali que você pode se utilizar. Exatamente, exatamente. Pergunta excelente a sua. Muito boa a sua pergunta. Primeiro porque tem uma galera, eu sei que não foi apenas eu, mas todos vocês já se depararam com pessoas assim, que a gente tem um certo grau de profissionalismo, né? A galera profissional aí, efetivamente, da mentira. Não há uma técnica específica. O que vai ser possível ser feito, e aí eu já vou pegar o gancho da tua pergunta para responder a pergunta do Marcelo, é eu confrontar aquilo que a testemunha nos diz com um conjunto de provas já existentes naquele inquérito policial, naquela ação penal. Então, Lucas, o que se faz é fazer o confronto, né? E hoje, por exemplo, o cara diz, não, eu nunca estive com aquela pessoa. E aí, de repente, tem uma filmagem, tem uma foto daquela testemunha com aquela pessoa. Olha, eu nunca estive naquele local. E aí tem um vídeo, uma foto já no processo incorporada dele naquele local. Então, você tem, assim, a possibilidade de fazer esse contraponto, né? Não existe uma técnica específica própria para isso. O que há, na verdade, né, o que há concretamente a estrutura, né, de termos a possibilidade de confrontar e de contrapor com o conjunto da prova. Eu já te ouço, eu queria só pegar o teu gancho para me responder aqui o Marcelo. O Marcelo diz o seguinte, professor, nessa fase probatória é possível, no caso de falso testemunho, a testemunha ser presa de imediato? Marcelo. Ao mentir ali perante o juiz ou perante o delegado, a testemunha está cometendo em flagrante delito o crime de falso testemunho. Então, a prisão em flagrante, ela é possível. O que acontece aí, por isso que tem um gancho tão grande na pergunta sua com a pergunta do Lucas, que muitas vezes, naquele momento, ali, durante a audiência, né, durante o momento em que eu estou ouvindo aquela pessoa, muitas vezes não é possível aferir que aquela pessoa esteja de fato mentindo. Ou seja, naquele momento, nem sempre é fácil a gente perceber que aquela pessoa de fato está ali a mentir. Eu só vou conseguir perceber essa mentira
ou mesmo uma eventual omissão, para a gente voltar à pergunta da Gabriela, com o avançar do processo, o avançar da investigação, que aí eu vou montando aquele quebra-cabeças e digo, opa, ele disse que não estava no local, mas aqui chegou uma filmagem da central do circuito interno lá de gravação e consta que ele estava lá. Olha, ele disse que não conhecia fulano, mas aqui tem uma troca de e-mails ou de mensagens de WhatsApp com essa pessoa. Então, é possível a prisão em flagrante, porque, de fato, na hora que eu minto, na hora que eu omito, eu estou ali diante da prática em flagrante de um crime, mas nem sempre isso acontece, porque muitas vezes eu só vou conseguir, Lucas, provar de fato esta mentira dentro de um cenário maior, dentro de um cenário efetivamente mais complexo que a gente vai ter. Tá? Lucas, pode perguntar, por favor, querido. Eu só ia, como complemento a essa resposta, só ia perguntar se pode se utilizar de técnicas de análise não verbal para ver se o indivíduo está realmente falando a verdade ou mentindo. Isso pode ser utilizado ou não? Não, isso ainda tem uma resistência muito grande. Por quê? Porque, por mais que existam técnicas muito interessantes, né, a própria psicologia já avançou bastante nisso, ainda existem muitas contestações científicas em relação a isso, tá? Claro, existe todo um comportamento, às vezes até físico, né, que denotaria, né, da forma que eu respondi, para onde eu olhei na hora que foi perguntado, que tipo de movimento físico, né, às vezes um incômodo físico, existe isso, mas isso ainda não é algo concreto para a gente cravar, houve uma mentira. Isso é uma mentira. Há uma mentira aqui. Ainda há uma contestação do valor, digamos, científico em relação a isso. Tá? Cícero, sim, as nossas provas serão online, serão remotas, naquele mesmo formato que nós as fizemos no semestre passado, lá pelo sistema Prova Fácil, do mesmo jeitinho, vai ter o link, eu vou compartilhar o link aqui no grupo de WhatsApp, lá no AVA, e a prova vai ser toda remota, tá bom? Eu queria voltar agora a uma outra pergunta que o Lucas fez, porque ela é fundamental para que a gente possa compreender. Nós já entendemos aqui que testemunha qualquer pessoa pode ser, que algumas eu vou chamar de testemunha compromissada e outras de testemunha não compromissada. Nós já entendemos o que é o compromisso de falar e de falar a verdade, tudo isso está ok. O que eu quero ver com vocês agora é em que situações eu poderia não prestar o compromisso. Então, entendam o seguinte. A regra é que a testemunha preste o compromisso do artigo 203. A regra é que ele preste o compromisso, ou seja, a regra é que ele vai ter que falar o que sabe e tem conhecimento. Em alguns casos, excepcionalmente, casos estes previstos no Código de Processo Penal, ele não prestará o compromisso. E aí ele vai falar naquela condição de declarante. O que ele fala vale como indícios e etc. Veja o que nos diz aqui o artigo 208. Não se deferirá o compromisso. Aqui alude o artigo 203 aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 206. Não se deferirá o compromisso, aqui alude o artigo 203, aos doentes e deficientes mentais, aos menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o artigo 206. Então, ele está dizendo o seguinte: estas pessoas, menores de 14 anos, pessoas com enfermidade mental e as pessoas referidas no artigo 206, veja o que é que diz aqui o 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo, o ascendente e o descendente, o afim em linha reta, cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, o filho adotivo, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova de fato e de suas circunstâncias. Então, o que ele está nos dizendo?
Existem 3 categorias de pessoas que, por força da regra do Código de Processo Penal, serão ouvidas na condição de informantes. Os menores de 14 anos, as pessoas com enfermidades mentais, deficiências mentais, e essas pessoas do 206, quem são parentes do réu, ou seja, os ascendentes do réu, os descendentes do réu. Então, o pai do acusado, a filha do acusado, o irmão do acusado, essas pessoas não serão obrigadas a prestar o compromisso e, consequentemente, serem ouvidas na condição de testemunhas. Aqui, o que o Código percebeu? Cara, é muito pesado eu exigir, por exemplo, que a mãe do réu ou a filha da ré tenha que falar com o peso de falar a verdade. Então, ela vai falar, mas ela vai falar na condição de informante. Então, o Código de Processo Penal determina que a regra é o compromisso. A regra é que eu venha realmente a prestar o compromisso. Mas estas pessoas poderão efetivamente ser ouvidas, mas uma outra condição, na condição não compromissadas, ou seja, na condição de declarantes. Isso é o que diz o Código. A jurisprudência, ela estendeu essa desobrigação de parentes do acusado para parentes da vítima. Então, o Código fala apenas, como vocês estão lendo aí no artigo 206, Aninha, em parentes, Lucas, do acusado. Porém, Guilherme, a jurisprudência estendeu a vítima também, pelos mesmos motivos, ou seja, é muito pesado, Beatriz, eu indicar aqui o irmão da vítima ou o pai da vítima tem que ser ouvido com compromisso de falar e de falar a verdade. Então, o Código define essas 3 categorias: menores de 14 anos, parentes do acusado e pessoas com deficiência mental, e a jurisprudência estende a parentes da vítima também. Tá? Da mesma forma, eu não prestará o compromisso qualquer pessoa em que eu, no caso concreto, Ana, no caso concreto, Thaís, eu perceba que aquela pessoa tem algum tipo de interesse no processo. Sabe aquela pergunta? Eu sei que todos vocês já viram isso. O senhor tem algum interesse na causa? Tem interesse no processo? O que é interesse? Poxa, o réu é meu amigo, eu quero que ele seja absolvido. Ou eu tenho uma inimizade com o réu, eu quero que ele se lasque. Então, isso é efetivamente a regra geral. Então, o Código define 3 pessoas, menores de 14 anos, pessoas com deficiência mental ou mesmo parentes do acusado. A jurisprudência estende, né, para parentes da vítima, e também eu não irei prestar o compromisso qualquer pessoa que tenha claramente algum tipo de interesse no processo. Se eu percebo que aquela pessoa tem algum tipo de interesse, isso faz com que as suas palavras venham a ser palavras já sob suspeição. Então, que eu até escute, mas na condição de informantes. Até aqui está claro? Posso seguir em frente? Está tudo tranquilo? Está confortável para vocês? Está legal esse ritmo? Estão acompanhando direitinho? Beleza. Nós vamos ver agora uma outra regra do Código de Processo Penal. Veja o que ele nos diz aqui no artigo 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu depoimento, o seu testemunho. Então, aqui, o que nós vamos perceber é que a gente vai ter, efetivamente, uma proibição. Ele está se referindo aqui, Pâmela, a quem? Ao advogado que recebeu aquela informação em sigilo profissional, ao psicólogo,
ao médico, a ministros religiosos, né, ao padre, ao pastor, ao contador. Todas essas pessoas que, por dever de ofício ou por exercício de um ministério qualquer, como, por exemplo, o ministério religioso, ele receba aquelas informações com o peso do sigilo, né? Receba essas informações com a estrutura do sigilo. Então, a gente vai ter aí, efetivamente, essa possibilidade concreta e efetiva disso. Então, estas pessoas, deixa eu exemplificar, imagine um psicólogo que acompanhou ali uma pessoa. Ele está proibido de ser testemunha. É vedado. Ele não vai ao processo. Ele sequer é ouvido em nenhuma condição, nem de testemunha, nem de declarante. Não é ouvido. A não ser que a parte interessada, ou seja, aquela parte que deu a informação àquele profissional, desobrigue o profissional, e o profissional queira ir. Então, imagina o seguinte, o réu procurou a doutora Lorena para que a doutora Lorena fosse advogado dele. Por sigilo profissional, revelou ali tudo que ele sabia a doutora Lorena. Acabou que Lorena não aceitou o processo, não aceitou ser advogada dele, ele vai ser defendido por um outro advogado. A Lorena não pode aparecer no processo como testemunha. Ela não pode aparecer no processo como testemunha. Agora, se essa pessoa, esse réu, que a procurou e revelou informações a ela, autorizar, permitir, aí ela poderá ser testemunha. Por que o poderá? Porque ela vai ter a capacidade de escolher. Ou seja, aquela pessoa que recebeu a informação com base no sigilo, ela nunca tem a obrigação de ser testemunha. O máximo que eu terei é a possibilidade, mas aí ela vai escolher, porque ela pode dizer, não, eu não quero ser testemunha, porque isso pode me comprometer profissionalmente, eu posso ficar com imagem profissional ruim, de ter revelado informações. Então é sempre isso. Guilherme, pode perguntar. Oi, é só para ver se entendi. Aquela questão de menor de 14 anos, enfermidade mental, ascendente, descendente, cônjuge colateral até 4º grau, eles não têm obrigação de fazer o compromisso da verdade, mas eles podem, né? É uma possibilidade. Os advogados, psicólogos, por exemplo, eles não podem, né? Eles nem vão ser testemunha. Eles nem vão ser testemunha declarante. Eles não vão ser ouvidos em nenhuma condição, nem de mas testemunha, no caso, nem de declarante. Um ascendente, descendente poderia fazer. Ele vai ser ouvido na condição de declarante. Mas eles não pode ser testemunha também, esses ascendentes e descendentes? Não, porque como o código fala, Guilherme, não se deferirá o compromisso, ele está criando uma regra. Ele não está dizendo, é opcional o compromisso. Ele diz, não se... Porque eu vou colocar de novo aqui 208. Foi muito boa a sua pergunta, para a gente fixar essa ideia. Então veja o que diz aqui 208. Não se deferirá o compromisso. Veja que quando ele quer colocar o condicional, como ele fez no 207, ele diz, salvo se desobrigadas quiserem dar o testemunho. Se ele quisesse ter criado essa opção que você coloca na sua pergunta, muito boa a sua pergunta, ele teria feito a mesma coisa aqui. Ele diz, não se deferirá o compromisso, aí no final ele diria, vírgula, salvo se quiserem prestar. Não, ele está proibindo, ele está vedando. É como se ele já partisse da ideia que essas pessoas têm um grau de confiabilidade nas suas informações menor. Daí porque eu não posso dar o carimbo de testemunha. Ou porque são crianças, ou porque tem um problema psíquico, ou porque tem um vínculo claro e efetivo com uma das partes do processo. Então aqui não é opção. Eu fiz essa pergunta porque, por exemplo, o menor de 14 anos de enfermidade mental já é uma condição que não teria como mudar, né? Fica mais complicado ele optar fazer o compromisso da verdade. Mas o ascendente descendente pode ser, entendeu? Não tem muita proximidade com o irmão ou algo do tipo. Mas aí o código ele parte da ideia, Guilherme. Não, sim, eu entendi. É melhor não arriscar. Não, mas só para complementar aqui, que a tua pergunta é muito legal. É melhor não arriscar, entendeu? Ou seja, porque há um vínculo tão próximo e
Qual é o problema? Na hora que eu defino que aquela pessoa foi ouvida na condição de testemunha, o que ela fala vale como testemunha, vale como prova. Então, do ponto de vista prático, é melhor efetivamente não arriscar isso. Né? Esse é o raciocínio que o código vai fazer. Tá? Uma última coisinha sobre testemunha. Larissa, é muito raro. Né? Na verdade, essas hipóteses do 207, elas já são mais raras. É difícil você as perceber. E é mais ainda difícil você ver a parte de desobrigar, porque normalmente, ao falar, aquela pessoa traria informações íntimas, né, comprometedoras, delicadas. Então, normalmente, a gente não vai ter isso, não. Não, Júlia. A pergunta da Júlia é muito legal. Professor, as pessoas do artigo 207, aquelas que receberam lá a informação por sigilo, caso a parte interessada permita e ela queira também, ela será testemunha ou apenas declarante? Ela será testemunha. A pergunta da Júlia é muito bacana para que a gente possa fechar e arrematar todo o estudo de testemunha. O que o código está definindo, Júlia, veja, a gente sempre tem que partir da regra. Qual é a regra? Eu serei testemunha e serei testemunha compromissada. Essa é a regra. Eu só saio da regra, Júlia, quando a lei expressamente autorizou. Então, o que a lei está fazendo aqui no 207 é dizer o seguinte, olha, você pode não ser testemunha. Você pode não ser testemunha. Agora, se a parte te desobriga e você aceita ser, aí é o pacote fechado, é o pacote completo. Você vai prestar o compromisso de falar a verdade. E por que a gente pode deduzir isso? Porque o 208, quando trata das pessoas que não prestarão compromisso, não falou destas do 207. A gente tem que interpretar dentro do sistema. Tá? Para finalizarmos o estudo de testemunhas, duas coisinhas simples. O 204, que fala que o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido a testemunha, trazê-lo por escrito. Não será vedada a testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Então, a testemunha, ela tem que prestar oralmente o seu depoimento, ela tem que informar oralmente o seu depoimento. O máximo que ela pode fazer é pontualmente olhar ali um determinado apontamento, informação específica. Mas é olhar aquela informação e responder oralmente. Só há 5 pessoas no Brasil que podem prestar o depoimento por escrito. Veja o que diz aí o parágrafo 1º do artigo 221. O presidente e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação do depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e definidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. Então, o que acontece? Essas 5 autoridades da República, e é fácil a gente lembrar, porque é o presidente da República e aqueles que estão na sua linha sucessória, presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo, essas 5 autoridades podem prestar por escrito. Então, elas recebem do juiz uma espécie de questionário e respondem esse questionário por escrito. Elas vão receber por escrito aquele questionário e podem responder por escrito esse mesmo questionário. Tá certo? Pessoal, sobre testemunha, responder oralmente. Ele não pode, Cássio, chegar... Imagina que você é testemunha de um processo. Você não pode chegar e dizer, tá aqui, juiz, as minhas respostas. Não, você tem que ir respondendo à medida que o juiz pergunte, que as partes perguntem. A ideia aqui é que haja um depoimento com espontaneidade, ou seja, que eu não venha a prestar um depoimento, por exemplo, previamente preparado ou algo assim. Então, a ideia de exigir que a testemunha oralmente responda as perguntas é para que eu tenha essa espontaneidade. Eu não posso chegar lá e dizer, olha, meu depoimento é esse, e entregar um texto escrito. Não. Eu vou ter que responder a cada uma das perguntas que me forem formuladas, salvo aquelas 5 pessoas.
Tá? A outra prova que nós vamos ver hoje é uma prova bem mais simples, muito mais simples que a prova de interrogatório. Primeiro, a gente tem que lembrar que interrogatório é sempre do réu. O réu será interrogado. Pode perguntar, Guilherme. Fique à vontade. Só para finalizar, se uma vez deferir o compromisso da verdade, não tem mais retratação, né? A pode não mais voltar ser, atrás. a não ser, Guilherme, que durante o depoimento, por alguma informação que aquela testemunha preste, eu consiga avaliar que houve uma mudança do quadro fático. Deixa eu te dizer, o cara se comprometeu a falar a verdade. Durante as respostas que ele deu, o juiz percebe que ele tem, por exemplo, uma amizade muito íntima com a vítima ou com o réu. E o juiz percebe que aquilo ali poderia comprometer a idoneidade daquelas respostas. Aí ele pode transformar aquela pessoa no declarante. É muito raro isso. Né? Ou, por exemplo, ele perceber que pode se autocriminar, né? Exatamente. E aí ele não vai querer falar. Perfeito. É possível, mas não é tão comum. O normal Sim. É que a gente já comece sabendo qual vai ser a condição. O interrogatório primeiro, é meio de defesa e de prova. Então, primeira coisa, interrogatório é do réu. Só quem é interrogado é o réu. Então, ele é meio de prova e meio de defesa. Como é que funciona? O interrogatório ele é dividido em duas partes: a qualificação e o mérito. Ele é dividido em duas partes: qualificação e mérito. Na qualificação, o réu vai responder a pergunta sobre ele. Então, na qualificação, Lorena, ele vai responder perguntas sobre ele. Quem ele é, onde ele mora, estado civil, profissão. E nesta parte ele não pode silenciar. Ele tem que responder. Ele só pode silenciar, usando o direito ao silêncio, na segunda parte, que é a parte do mérito, que eu vou perguntar aí sobre o fato em si. Se ele praticou o fato, se não praticou. Pergunta, né? As primeiras perguntas são feitas pelo juiz, e depois o juiz faculta as partes perguntas. Veja o que diz aí o artigo 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. Tá? Em regra, o interrogatório ele deve ser feito presencialmente, ou seja, fisicamente. Mas o código, no artigo 185, vai definir aí, né, quais seriam as hipóteses em que eu poderia substituir o interrogatório físico por um interrogatório remoto, né, ou virtual. Veja, ele traz aí as situações. Ele pode fazer isso, inciso primeiro, para prevenir risco à segurança pública, quando existe a fundada suspeita que o preso integra a organização criminosa, viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento, impedir a influência do réu no ânimo de testemunho da vítima e responder à gravíssima questão de ordem pública, que é o que nós estamos vivendo atualmente, né? Por força da pandemia. Ora, se nossas aulas estão aqui remotas, com muito mais propriedade, os interrogatórios também serão. Então, a regra é que eles sejam físicos, presenciais, né? Esta é a regra. Agora, a exceção, né, é realmente que nós tenhamos, dentro destas hipóteses previstas aí no código, a possibilidade de fazer remotamente através de videoconferência. Então, quais são os pontos importantes do interrogatório? Primeiro, é uma prova exclusiva para o réu, ela é focada no réu. O réu, claro, pode permanecer em silêncio, né? Ele pode não falar, se ele assim desejar, mas apenas e tão somente na parte referente ou referida ao fato em si.
Ou seja, ele não pode silenciar na primeira parte, que é a parte relativa ao mérito do processo. Tá? Deixa eu só fazer aqui a chamada de vocês, aí a gente abre para as perguntas. Esperem só um minutinho, estou concluindo já aqui a chamada, e aí eu já ouço as dúvidas de vocês. Só um minutinho. Pessoal, alguma dúvida? Gostaram da aula? Foi tranquilo? Chamada aqui concluída. Alguma dúvida? Ou seja, o que é importante? Prova testemunhal é uma prova importante, uma prova que em regra, eu vou prestar o compromisso de falar a verdade. Há situações em que isso é dispensado, naquelas situações específicas previstas na lei. Tá bom? A gente vai continuar com o estudo das provas em espécie na próxima quinta-feira. Fiquem bem. Bom resto de dia para vocês e até segunda ou até quinta, se Deus quiser, nesse mesmo bate-horário e bate-canal, tá?